Então, vamos lá. Hoje, quando a Gláucia me convidou, ela me disse que seria um tema livre. E um tema que eu escolhi, um tema atual, são as várias moradas, né? Uma pela dificuldade com que nosso planeta está se passando, né? Vários refugiados atrás de outras moradas, buscando outros lugares. Um tema propício para o que está acontecendo hoje em dia, né? E para se falar das várias moradas, acreditar em novas moradas, nós temos que acreditar na imortalidade do homem, né? Na nossa imortalidade, acreditar nas reencarnações. Estão todos me ouvindo? Sim, estamos Sim, ouvindo. Ok. Se não estiver ouvindo, me dá um sinal. E para ressaltar essa imortalidade, desde tempos antigos, Sócrates já dizia, né? Conheça-te a ti próprio e serás imortal. Então, nós devemos buscar no nosso eu mesmo quem nós somos e para onde nós iremos e o que precisamos para alcançar essa morada, né? Uma morada feliz, uma morada que atenda às nossas expectativas. Sócrates também disse: estou convencido de que vivemos novamente e que os vivos emergem dos que morreram e que a alma dos que morreram estão vivas. Ele já dizia isso há 400, 500 anos antes de Cristo. Se a esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo disse isso aos Coríntios. Gente, como deve ser triste você não acreditar no porvir, acreditar numa nova vida, ou mesmo ser um ateu, né? Você não vê uma expectativa, você deve se sentir solitário ou não, mas é gostoso você saber que você tem eternidade para aprender com os erros e tentar ser uma pessoa feliz. É bom pensar assim, né? Vou relatar uma conversa de Jesus com Nicodemos, onde Nicodemos, que era um homem da lei, queria ter uma conversa em particular com Jesus. Ele chegou em Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus disse: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Estou reiterando essas frases que é para nós irmos gravando que só através de múltiplas encarnações vamos alcançar o reino de Deus ou essas novas moradas. Quando Pedro estava no seu suplício final, na sua derradeira morte, a seu pedido fora crucificado de cabeça para baixo, pois dizia não ser digno de morrer igual a Cristo. Sua morte fora dolorosa e lenta, a qual esgotara a paciência dos soldados. Num desfecho breve e violento, desfere golpe de espada em seu pescoço. Então é recepcionado por Jesus. Está no livro Estante da Vida, esses relatos. Jesus recebeu Pedro e levou ele numa colônia e passou uma semana com ele. Imagina vocês, como deve ser esse lugar? Como deve ser essa morada? Pois o relato era de um lugar muito bonito, muito tranquilo, e que Jesus dali, depois de uma semana, iria partir. Pedro quis ir junto com Jesus,
Então eles caminharam em volta ao redor do orbe terrestre, chegando exatamente no local onde ele fora morto. Ali estava aquele soldado pedindo, rogando a Pedro que ajudasse o filho dele numa enfermidade, no qual Pedro socorreu e ajudou o filho desse soldado. Isso são as maravilhas do Evangelho, que nos enriquece, nos fortalece e nos faz estudar cada vez mais essa doutrina. E quanto mais você se aprofunda nos estudos, mais você vai sentindo o seu anjo da guarda, sentindo a espiritualidade junto com você. E mais você estará fazendo o bem, consequentemente, né? Vou relatar também mais uma conversa de Jesus, só que desta vez com Tomé, para enriquecer mais essas moradas da qual o Evangelho fala, né? Jesus diz a Tomé: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, teria dito: vou preparar-vos lugar. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai sem mim. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, qual a nossa conclusão? Esse Consolador prometido nada mais é que a terceira revelação, que é a doutrina espírita, que veio descortinar, tirar a venda dos nossos olhos. Está aí a importância da gente se adentrar nesses estudos, não ficar entre portas de um centro espírita e tomar um passe, sentir a cura e depois abandonar e continuar nos mesmos vícios, nos mesmos erros. A importância de você levar o estudo com mais profundidade. Isso vai te enriquecer e vai te fazer uma pessoa melhor. Então, parabéns a nós, né? Por essas conquistas. Chegando até aqui, afinal, estamos vindo de um passado longínquo, né? Talvez vocês já tenham lido muitos livros, já sabem muito bem que nós estamos vendo aí nessa caminhada bilhões de anos, né? São 4,5 bilhões de anos da existência do nosso planeta, em que a vida só está aqui há 3,5 bilhões de anos, mas a humanidade mesmo só está há 3 milhões de anos. Então, nós estamos nessa caminhada há bilhões de anos, né, gente? Diz a doutrina espírita que nós caminhamos desde lá do átomo, passando por todo um estágio mineral, vegetal, animal, hominal. Daqui para frente vai ser arcanjos, serafins, planos ditosos e felizes, planos celestiais. Teremos aí 7 esferas de evolução só no nosso planeta. Estamos chegando perto das moradas. Vamos falar um pouquinho de 2 colônias espirituais. Vamos falar primeiramente da colônia de Eurípides Barçanufo. Vocês já devem ter ouvido falar de Eurípides, né? Uma viagem para vocês fazerem para até Sacramento, em Minas Gerais, para sentir toda a energia de Eurípides Barçanufo. Está localizado nos céus de Sacramento, essa colônia de Eurípides. E mais precisamente vamos falar da colônia Nosso Lar, dessa morada, né? Que tão bem foi exemplificada no livro Nosso Lar, no filme Nosso Lar. É uma dica para vocês assistirem, ver toda a história.
numa psicografia de Chico Xavier, através de André Luiz. Nosso lar está localizada na cidade do Rio de Janeiro, exatamente a 400 quilômetros do céu de Rio de Janeiro, mais precisamente em Campos, diz o Evangelho. Ela foi fundada no século XVI por portugueses distintos desencarnados no país, necessitados de ajudar o próximo, tentando corrigir os seus erros, empreitaram nessa colônia, com a tutela do Mestre Jesus. Na época desse relato, na época do livro, escrito em 1950, nosso lar contaria com cerca de 1 milhão de habitantes espirituais. O que existia nessa cidade? O que existe, né? Ela é dividida entre várias tarefas lá, dentro e fora da colônia, designadas pela governadoria do nosso lar, em seus 6 ministérios. Nosso lar é como se fosse uma estrela de 6 pontas, e abrangendo em cada ponta dessas estrelas uma vastidão de terras, onde se cultiva, onde se tem água, onde se tem solo firme. Aí vocês perguntam assim, mas como assim? Solo firme no plano espiritual? Sim. Segundo relatos da doutrina espírita, 3 esferas acima da Terra, num plano espiritual, existe solo firme. Nós aqui não conseguimos ver, mas quem está lá nesses planos superiores consegue ver aqui abaixo. E assim sucessivamente, vai se chegando a essas esferas conforme as suas obras, conforme a sua evolução. Então, o que consta nessa colônia? São departamentos de regeneração, ali é estudada a sua encarnação, onde você é convidado a participar dessa regeneração, auxílio, departamento do esclarecimento, porque muita gente chega perdida, muitos espíritos chegam perdidos, atordoados lá, né? União divina, para falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre os espíritos mais elevados, da comunicação e elevação. Esta cidade espiritual, como também outras, para onde seriam levados os espíritos socorridos vindo de várias partes do umbral e da crosta terrestre, principalmente os da Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Muitos foram absorvidos por nosso lar. Esta colônia contaria com uma vasta rede viária, meios de transporte, arborização, praças, teatros, escolas e outros, divididas em setores de trabalho, lazer, residência, como qualquer metrópole terrena. É a cidade nosso lar. Aliás, André Luiz fala que as nossas cidades são mais ou menos cópia das cidades espirituais. E, por intuição, os espíritos que aqui começaram viam, sentiam isso no plano espiritual e redesenharam aqui no nosso mundo essa modelo dessas cidades. No livro Cartas de uma Morta, uma boa dica para vocês lerem também, ditado pelo Espírito Maria João de Deus, que nada mais é que a mãe de Chico Xavier. Chico perdeu sua mãe aos 5 anos de idade e ela veio dar o relato através de cartas 30 anos depois. Foi uma das primeiras psicografias de Chico. E o que a mãe de Chico relata do plano espiritual?
Não sei se eu estou passando mais do que eu devia para vocês, mas é bom, qualquer dúvida que vocês tenham, que vocês busquem aí com a Shirley, com a Gláucia, ou busquem num livro, porque é importante também vocês saberem algo a mais, se é que eu estou passando algo a mais do que vocês estariam aí estudando, né? Então, os relatos aí deste livro, Cartas de uma Morta, é da viagem da mãe de Chico para 3 planetas. É, gente, 3 planetas. A gente acha que os planetas não são habitados, todos eles têm uma função habitacional. O que será que teria em Saturno? Vou dar só umas diquinhas aí para vocês, e vocês depois buscam lá no livro para entender toda a história. São mares rosados, o Sol azulado, sem clorofila, é um planeta sem clorofila, ainda não são perfeitos. O que encontraríamos em Marte? Não vamos confundir que o homem está chegando em Marte, que talvez ele não encontre isso que eu vou descrever, porque se trata através de uma outra dimensão, né? Homens semelhantes à Terra, só que mais de uma pele mais perfeita, segundo relatos, vida mais aérea. Aliás, há muitos relatos em livros, principalmente de Ramatiz, que o Parque Fabril, as indústrias de Marte são enormes. Segundo Ramatiz, ele relata naves de até 500 metros. Se vocês tiverem curiosidade de pesquisar no YouTube, vocês vão ver relatos de pilotos, principalmente na Cordilheira dos Andes, em que se faziam sombra enormes, sendo que existia um sol escaldante. Provavelmente era uma espaçonave dessa passando pelo nosso planeta. Não resta mais dúvida que nós somos visitados. Eu já fiz várias pesquisas aí no Espiritismo, ou até mesmo por chefes de estados hoje relatam sobre esses OVNIs, principalmente onde há guerra. Onde há guerra, existe a aparição desses OVNIs. Provavelmente, logo, logo vão estar vendo em cima da Rússia, da Ucrânia, alguma nave dessas, porque eles têm muita preocupação com o destino da Terra, porque atingiria eles também. Correto? Mas temos que ficar atento, né? Porque a humanidade é insana, né? Vegetação avermelhada em Marte. Flores e frutos com variedades de cores. Talvez encontremos lá frutos na cor azul, uma boa possibilidade, né? E outras cores mais dessas variedades. Oceano de águas rasas. O homem vê, aqui da Terra, vê sulcos lá em Marte, né? Já foi constatado e que há água em Marte, mas são sulcos que fica mais profundo por dentro da Terra. E talvez seja isso que fala. E por fim, a mãe de Chico relata Júpiter. Este sim, dos dois, é o mais evoluído. Lá em Júpiter, não há dias e noites. Segundo ela, tudo é meia sombra. As atividades são quase que estritamente mentais. Não há rios e não há mares. A captação da água é através de uma névoa que se forma.
E esses habitantes também talvez não há necessidade de tanta água, né? São vegetarianos, não há cortejo fúnebre. O corpo se dissolve, concluindo assim uma evolução milenar. Assim que eles vão perdendo, eles vão adquirindo conhecimentos, esse pouco do corpo material que eles têm vai se dissolvendo e eles nesse período já teriam caminhado 1000 anos aí de evolução. Ela relata muito mais coisas aí nesse livro, da paz que é estar nesses planetas. Logo, vamos salientar que Chico diz que nem tudo é evoluído nesses planetas. Assim como aqui na Terra existe o homem insano que quer guerrear, que quer se aproveitar do próximo, existem também nesses planetas aqueles espíritos que querem se aproveitar do mais fraco. E nós somos considerados mais fracos. Se vocês verem aí, pesquisarem, vocês vão ver muita gente relatando sobre disco voador, até em rede nacional, Jornal Nacional na época sempre relatou de pessoas falarem que foram abduzidas. Eu não vou entrar nesse mérito, mas a gente ouve falar muito disso, né? Eu mesmo eu já tive uma experiência no sítio do meu pai, em Porto Feliz. Eu estou falando hoje aqui de Indaiatuba, tá? E meu pai tinha um sítio em Porto Feliz, e um dia eu saí em volta da casa. Eu gosto muito de ver as estrelas à noite, né? Então eu estava cobrindo, desligando, apagando a luz, pedindo para minha mãe apagar a luz, e de repente, de um canavial saiu um fecho de luz. Horas. Eu não sou doido. Eu sei o que eu vi. Então, quando eu vejo esses relatos dessas pessoas, a gente entende o que é ali. É uma coisa tão rápida que você acha que você está vendo coisas, né? E tem muitos relatos, eu tenho aí amigos que relatam isso, amigos espíritas que já viu, e assim vai, né? Mas não se pode comprovar nada. Numa conversa de Chico, ele relata, quem vai falar dessa conversa é Geraldo Lemos, que ele teve, que ele andava muito com Chico, que ele estava transitando de carro de Uberaba, ele estava indo para uma outra cidade, e eles foram acometidos por uma luz muito forte. Diz que Chico sentiu um frio na espinha. Imagina, né? Chico sentiu um frio na espinha. Vocês vão ver esse relato aí no YouTube. E essa nave desceu, mas com um clarão assim, pouco se viu. Diz que ficou ali por um tempo e diz que Emmanuel veio socorrer Chico, porque Chico estava rezando, orando muito, né? E Emmanuel falou assim, você tem que orar mesmo, Chico, porque não é coisa boa. Logo depois, essa nave se pôs a subir, se elevar, e, segundo esse relato de Chico a Geraldo, foi sugado um animal ali. Foi sugado uma vaca. Olha, esses são os relatos do que tem aí nessas conversas do meio espírita. E muito mais que a gente vai se aprofundando nos livros, a gente vai sabendo disso, né? Por exemplo, Chico fala que existem planetas cárceres, planetas que são prisões. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Chico relata, por exemplo, Plutão, Mercúrio e a Lua terrena, onde Hitler estaria em um desses planetas. Então, gente, a nossa aula vem relatar, dá uma, uma aula superficial para vocês dessas várias moradas. E essas várias moradas estão de acordo com as nossas obras. Nós, quando desencarnarmos,
As nossas vibrações vão nos levar a uma dessas colônias, onde mais o nosso espírito precisará aprender. Ok? A aula é muito curta e não dá para a gente se aprofundar muito. Então, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.